Então, gente, tenho visto muita gente discutindo se esse isolamento social funciona ou se não funciona, né? Ou em outras palavras, se essa quarentena que a gente tem feito funciona ou não funciona. Não tem como dizer agora se ela funciona ou se ela não funciona. Tem gente que acredita que sim e tem gente que acredita que não. A maior parte dos nossos governantes está acreditando que ela funciona, por isso está fazendo os decretos de isolamento social. Mas dentro de muito pouco tempo, a gente vai poder saber se ela funcionou ou se ela não funcionou. Ou seja, se valeu a pena ter feito ou se a gente fez à toa, né? E como é que a gente pode saber disso? Então, vou explicar aqui. Tem várias fontes que fizeram a previsão de que essa epidemia, se nada fosse feito, duraria em torno de mais 4 meses. Imagem aqui mostra um gráfico do Imperial College, que ele mostra essa linha preta, era se nada fosse feito, a gente acabaria essa epidemia em torno do final de julho, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, mas eles previram final de julho. Com as medidas de isolamento social, não totalmente restritivo, quarentena vertical, isolamento de contatos e de pessoas doentes, iria diminuir a velocidade de contágio, isso iria achatar a curva, ou seja, a curva ela aconteceria em um período mais prolongado. A gente não diminuiria a quantidade de doentes, mas esses doentes se distribuiriam ao longo de um tempo maior e isso daria tempo para o sistema de saúde de tratar todas as pessoas sem que ninguém ficasse sem assistência, né? O que isso significa? Que a gente alargaria essa curva e diminuiria a altura dela, né? Foi o que eles representaram nessa curva laranja aqui. Você alarga bastante e a epidemia estaria acabando lá em fevereiro, março de 2021. Se as medidas de diminuição de contágio funcionaram, necessariamente a gente teve um alargamento, um tempo maior da epidemia, com menos casos de uma vez só. Essa linha preta representa São Paulo, essa linha verde representa aqui o Ceará. Se o isolamento social funcionou, nós estamos numa estabilidade da curva e nós vamos continuar mais 6, 8, talvez 10 meses com esse nível de casos que a gente está. Isso considerando que o isolamento social funcionou e ele conseguiu achatar a curva. Se o isolamento funcional não funcionou, então o nosso gráfico vai ficar parecido com aquela linha preta que nós vimos antes, ou seja, nós estaremos já diminuindo a quantidade de contágios agora em junho, ou como disse o Imperial College, em julho. Se isso acontecer, significa que nós seguimos aquela curva normal da epidemia, de que se nada fosse feito, nós seguiríamos aquilo. Isso significa que tudo que nós fizemos de isolamento social, de quarentena, de fechamento de comércio, foi em vão. Já se o isolamento tiver funcionado, isso significa que a gente diminuiu a quantidade de pessoas infectadas ao mesmo tempo e está distribuindo ao longo de um tempo maior. Então, para a gente saber se o isolamento social funcionou ou não, é só a gente observar o tempo de duração da epidemia. Se tiver funcionado, se tiver sido efetivo o isolamento social, nós vamos ter uma curva que não vai cair como essa caiu. Teremos uma curva em que isso aqui vai se prolongar por vários meses. Se essa epidemia acabar nas próximas semanas, um mês e pouco, não foi efetivo o nosso isolamento social. Se ela se prolongar por mais 6, 8 meses, significa que foi efetivo, provavelmente ela terá salvo muitas vidas.